Olá, as doenças do coração ainda são as que mais matam em todo o mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, 300 mil brasileiros sofrem infartos todos os anos e em 30% dos casos o ataque cardíaco é fatal. E a desinformação em relação às doenças cardiovasculares é um dos principais obstáculos para reduzir este percentual. No Cidadania de hoje, vamos conversar com o médico cardiologista Tiago Oliveira. Vamos tentar dirimir alguns mitos sobre as doenças cardiovasculares e contribuir para o combate à desinformação. Doutor Tiago, a primeira grande questão que se tem sobre essa questão das doenças cardíacas é esse número excessivo, né, de doentes cardíacos. A que se deve isso, né? O que é que está levando tantos brasileiros a adoecerem do coração? Tudo bom, Maurício? Gostaria de agradecer a oportunidade, o convite. Na verdade, esse número, a gente falou Brasil, né? Mas a gente sabe que não é só Brasil, é um número mundial, né? Basicamente, a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Então, o que são as doenças cardiovasculares? Geralmente as pessoas se preocupam muito com infarto, mas doença cardiovascular é basicamente qualquer manifestação cardiovascular que leva a eventos como infarto, angina, AVC, insuficiência cardíaca, problemas periféricos, arteriais periféricos, obstruções. Então, essas são doenças cardiovasculares. E grande parte dos pacientes tende a ter uma prevalência principalmente por causa de desinformação e a falta do cuidado também. Falta do cuidado dele, falta do cuidado, às vezes, de interpretar o que é aquela informação. Então, a gente sabe que tem inúmeras indicações de tratamento, inúmeras formas de prevenção, mas no dia a dia acaba sendo esquecida. O sedentarismo é das principais causas para o agravamento dessas doenças. Existem vários fatores de risco das doenças cardiovasculares. Hoje, o primeiro fator de risco mais comum, que evolui tanto para o infarto quanto o AVC, é a hipertensão. Então, a hipertensão arterial sistêmica, níveis acima na maioria da população, 140, a máxima sistólica, por 90, a mínima diastólica. Então, quando você tem esses valores, é um quadro de hipertensão. E, além da hipertensão, nós temos o diabetes, o sedentarismo, obesidade, tabagismo. E eu vejo como o principal fator de risco que junta tudo é o estilo de vida, né? Porque dependendo desse estilo de vida seu, você acaba juntando 1, 2, 3, 4, 5 fatores de risco. E quanto mais fator de risco, linearmente a gente tem um risco muito mais significativo de eventos cardiovasculares. Há um mito também de que, no caso específico da hipertensão, basta cortar o sal para que seja uma solução, né? Que estaria ligado ao alto consumo. Sim, hoje nós sabemos que a hipertensão ela é multifatorial. O que seria multifatorial? Não é única e exclusivamente o sal. A gente sabe que o sal realmente tende a ser um vilão da hipertensão? Sim. Não adianta cortar ele abruptamente e vida que segue, que você vai ficar normal. Não, na verdade a gente sabe que é sal, aumenta a hipertensão, o sedentarismo, o ganho de peso, aumenta a hipertensão. Geralmente é muito comum se associar, eu sou hipertenso, eu tenho que cortar sal. Eu sou diabético, eu tenho que cortar açúcar. Mas esquece que o hipertenso também tem que cortar o açúcar. Então, na verdade, ele acaba ganhando peso, tornando-se intolerante à glicose, basicamente evoluindo para o diabetes. Isso é mais um fator de risco para doença cardiovascular. Tabagismo aumenta a hipertensão. Então, o sal aumenta a hipertensão. O excesso em si aumenta. Mas não é único exclusivamente o sal. Existem muitos outros fatores que tendem a causar hipertensão. A gente sabe que existe hipertensão primária e secundária. A primária geralmente não tem uma causa diretamente identificada. Essa tende a ser a grande parte das hipertensões, mas a gente sabe que existem hipertensões secundárias. Secundária ao estilo de vida, ao sedentarismo, secundárias a alterações hormonais, secundária à parte do ganho de peso, ao tabagismo, e aí entra inúmeras causas de secundária. Agora, essa desinformação
toda de que se fala sobre essas doenças cardiovasculares, leva à criação de vários mitos, né? Por exemplo, de que essas doenças elas atingem apenas os mais idosos, né? Quer dizer, e hoje a gente já vê que há uma população que não está com a faixa etária tão alta e que já sofre muito com os problemas cardiovasculares. Sim, nós estamos percebendo que nos últimos anos, nas últimas décadas, cada vez mais pacientes jovens, que eu falo jovens, faixa etária de 30 a 40 anos, está tendo eventos cardiovasculares. Então, anteriormente, a gente via muito mais associado a paciente idoso, ou um quadro de uma angina, ou um quadro de um infarto, ou um AVC, e a gente está vendo evolutivamente esses pacientes tornando-se cada vez mais doentes, mais jovens. E uma questão que é muito interessante, as pessoas associam hipertensão só a paciente idoso. Eu só vou ter hipertensão depois que eu passar dos 50 anos, dos 60 anos. Hoje, na população pediátrica, infanto-juvenil, existe um número crescente de hipertensos, sobrepesos. Então, na sociedade pediátrica, você tem, a partir de 1 ano de idade, já é indicativo fazer a aferição da pressão. Então, existem algumas diretrizes que conseguem fazer. Não necessariamente que essas crianças vão ser hipertensas, mas você já vê que o rastreio, o acompanhamento não é quando o paciente está com 40, 50 anos. Então, cada vez mais o estilo de vida, menos atividade, alimentação cada vez não tão equilibrada, está puxando mais esses pacientes para serem doentes cada vez mais cedo. E isso se deve basicamente à alimentação, a um desequilíbrio? São vários fatores, né? Desequilíbrio é 100%. Desequilíbrio em quê? Desequilíbrio no que você ingere e no que você consome. Então, basicamente, eu estou ingerindo muita caloria, muita energia, e eu estou gastando pouca energia. Então, imagina aquela caloria, aquela quantidade de alimento que foi ingerido, basicamente, para ser queimado e virar energia para fazer as atividades do dia a dia. E você ingeriu e está, basicamente, sentado, não pratica atividade física, não tem a compensação. Aquela caloria, ela vai tornar na reserva dela, o que seria uma reserva, suponha uma reserva de açúcar para, quando tiver uma atividade, seria rapidamente metabolizado, em excesso ela vai virando gordura. Então, cada vez mais vira reserva, chega uma hora você tem uma infinita reserva e cada vez usando menos. E aí vem o sobrepeso, e aí vem as doenças cardiovasculares cada vez mais vigente, cada vez mais prevalente na população. A obesidade, sobretudo, né, que seria, em alguns países já está sendo tratada, eu acho que a própria Estados Unidos já chegou a isso, como um fator de saúde pública. Sim, né? Nós sabemos que, por exemplo, lá fora, nos Estados Unidos, a incidência de obesidade e sobrepeso é basicamente mais que 60% da população. É muita coisa. Obesidade e sobrepeso. Qual a diferença de um para o outro? Obesidade, quando a gente tem um índice de massa corpórea, é um cálculo que é feito pela altura e peso, e aí a gente tem acima de 30. Isso a gente classifica como obesidade estágio 1. E aí vai de 30 a 35, 35 a 40, aí vai classificando de acordo com o seu número. Então, quando a gente junta sobrepeso, quando a gente junta obesidade, a gente tem grande parte da população, mais da metade, com essa doença. Isso é grave, isso tem efeitos deletérios em curto prazo, talvez menos, mas em médio e longo prazo é significativo. Então, o efeito de saúde pública, o custo em si é muito elevado, tende a ser muito elevado. Há um mito, né, também de que a atividade física seria prejudicial a quem tem doença cardiovascular. O que me parece uma coisa meio absurda, mas existe um mito, né? Na verdade, como é que se dá o que isso? acontece? Você, para fazer uma atividade física, você vai num médico, num cardiologista, no seu médico em si, para perder peso, e você está um pouco hipertenso, e ele pede para você fazer atividade física. Mas você vai, mas eu tenho pressão alta, estou com sobrepeso, não posso fazer atividade física. Dificilmente só com a dieta você vai conseguir melhorar bem, vai melhorar, mas tem que ter o gasto energético. Então, qual é o risco? Você tem um quadro de uma angina, que é uma dor no peito, quando faz o esforço. Você teve um quadro de um acidente vascular
encefálica, um AVC, um AVE em si, recente, você tem as suas limitações. Nesse momento, você tem a cautela. Pressões em repouso elevadas, acima de 170, 180, tem que ter mais cautela. Então, você tem a sua atividade física, mas você tem que fazer uma avaliação qual é o nível de atividade física que está para o seu momento. Então, você quer perder peso, você quer fazer um controle de atividade física para melhorar a sua qualidade de vida, você não vai começar a fazer meia maratona, uma maratona. Você vai cada vez aumentando suas metas, botando gradativamente essa programação, até que você fala, não, agora eu estou no nível que eu posso aumentar a minha intensidade de esforço. Então, você tem que saber pegar um profissional capacitado, um profissional específico, para fazer essa avaliação, para entender qual o seu limiar de esforço, para, a partir daí, você conseguir fazer esse equilíbrio e dar a sua continuidade no projeto, né? Uma das formas de convencimento para que as pessoas façam atividades físicas com mais constância, isso é uma correlação entre o número de remédios que as pessoas deixam de tomar a partir do momento que passa a fazer uma atividade física mais constante. Existe realmente uma correlação entre uma coisa muito e comum. outra? A tendência seria todo mundo, eu falo todo mundo, é todo mundo, entender que o remédio, ele potencialmente, ele pode te ajudar naquele momento, mas não necessariamente ele vai ter que ser para a vida toda. Isso depende muito de como você vai levar. Tenho pacientes, conheço muitas pessoas, onde iniciei com quadro de hipertensão e basicamente a causa da hipertensão dele era um tabagismo, era um sobrepeso, um sedentarismo. Ele precisou fazer uma ponte, remediar, daí talvez o nome do remédio, naquele momento usou a medicação, começou, e não é de um mês para o outro que vai melhorar, não é nada, não existe uma pílula milagrosa que você vai tomar, vai curar e acabou. Então, você vai gradativamente ter a sua perda do peso, sua atividade física, seu acompanhamento nutricional, tendo equilíbrio alimentar. E aí você vai ver, muitos pacientes não conseguem sair de medicação, mas eles conseguem reduzir doses e até a quantidade de remédio. Então, além da economia financeira, existe o fato e o ato de tomar tantos remédios, às vezes, é muito inconveniente. Uma coisa interessante, depois de 1 a 2 anos de diagnóstico e tratamento de hipertensão, próximo de 60% a mais não continua todos os remédios, abandona o tratamento ou diminui. Então, existe um número significativo de pacientes que não são tratados corretamente por abandono mesmo da medicação. Então, o que é muito comum de ver cada vez mais, infelizmente, as pessoas estão tendo menos tempo em consultório, então estão chegando, estão pegando remédios e medicações para curar aquele sintoma ou aquela comorbidade, mas a informação, o esclarecimento que deveria ter mais tempo acaba sendo abdicado do próprio profissional de saúde. Então, é uma coisa também que tem que ser levada em consideração. Quer dizer, a informação em si, né? O esclarecimento, a informação, isso ajuda muito. Quer dizer, a automedicação, então, é um dos grandes problemas na área. Sempre foi. Eu estava vendo esses dias, no Brasil, toda a quantidade de remédio que é consumida, todo que é remédio consumido em farmácia, apenas 20% a 30% é prescrito por médico. Então, nós temos um número de quase 70% a 80% por automedicação. Isso é um crime de saúde pública, não pode ser. Anteriormente, há alguns anos, até antibiótico podia ser comprado sem a receita. Então, hoje, felizmente, há necessidade da receita controlada. A pessoa não vai lá, eu estou com uma dor de garganta, eu quero X, Y, Z de remédio, porque eu vou passar. A gente sabe que tem os efeitos deletérios, os efeitos colaterais, as resistências às medicações, antibiótico no caso. Então, tem que ter esse cuidado, tem que pegar o profissional, tem que ter essa orientação, seria fundamental. O senhor fala muito da questão do tabagismo. Há também um mito de que 2 ou 3 cigarros por dia também não seria tão prejudicial. Quer dizer, até que ponto a quantidade... Não existe uma carga mínima inócua, ou seja, eu fumo um cigarro ou um maço, eu estou livre de ter um problema cardiovascular. Certamente, se está com maço, você fuma mais cigarro, você está sendo exposto a mais substâncias que tendem a ter esse fato prejudicial à saúde. Para você ter noção, paciente que é popularmente chamado de tabagista passivo, né? Que fuma da fumaça dos outros,
Esse, dependendo da quantidade de exposição, ele tende a ter quase 20% a 30% de problemas cardiovasculares a mais do que quem não tem esse contato. Então, a pessoa nunca botou um cigarro na boca, mas está à exposição constante, ele tem quase 20% a 30% de risco de doenças cardiovasculares a mais com quem não tem esse contato de secundário, né? O fumante passivo, né? Passivo, né? Fumante passivo. Agora, as formas de combate a isso seria basicamente buscando maiores informações, campanhas. Como é que está a atuação? Combate a qualquer causa, a educação é o primeiro ato a se ter. Primeiro direcionamento é a educação. Porém, não adianta a gente só educar se a gente não acompanhar. No caso, o tabagismo. Nós temos medicações boas que ajudam tanto na parte da abstinência quanto a parte da ansiedade, toda essa questão que envolve o lado do tabagismo. Então, existe a medicação, existe o tratamento farmacológico, mas a gente sabe que existe tratamento não farmacológico, que é o apoio do profissional de saúde, às vezes um psicólogo, às vezes um psiquiatra, às vezes o pneumologista, às vezes o próprio clínico, o cardiologista. Então, o médico que acompanhar, o profissional de saúde que acompanhar, dando esse suporte que é o não farmacológico, é a educação continuada, o estímulo, a conversa, isso também é terapia, e não só remédio. E tratar vício é muito difícil. Pois é, esse aqui é um ponto crucial, porque tanto o excesso de alimentação, ele também é uma forma de vício, Sim, a ansiedade. Sim, compulsão, ansiedade. Né? Então, quer dizer, as melhores formas de tratamento, quais seriam, assim, ou pelo menos os que seriam mais indicados para o tratamento de pessoas com obesidade, a obesidade mórbida, o sobrepeso mesmo? Bom, no caso, obesidade, a gente tem que entender qual é o limiar da obesidade. A obesidade mórbida, quando está acima de 40 IMC, existem tratamentos farmacológicos, existem tratamentos cirúrgicos. Então, uma questão que é boa até ser levantado, a obesidade, ela é uma doença, ela não é um estado, ela é uma doença que muitas vezes ela pode voltar. O que seria isso? Um paciente operou, fez a cirurgia bariátrica, que seria a redução, o desvio do trânsito gastrointestinal. Basicamente, ele vai perder muitos quilos, automaticamente ele tende a perder o que ele estava programando. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se ele abandonar aquele estômago que foi reduzido, foi desviado o trânsito, que é o direcionamento da alimentação, ele vai ganhar peso. E é muito comum a quantidade de pacientes de 4, 5 anos após cirurgia bariátrica que engordam a ponto de tornar-se obeso de novo, está crescendo cada vez mais. Por quê? Ele não operou, não fez a cirurgia bariátrica e se curou da obesidade. Não. Ela é uma doença que tem controle e um controle contínuo. Contínuo. Contínuo como? Com remédio? Não necessariamente, mas com alimentação, com o seu equilíbrio da parte de atividade física, com a sua avaliação nutricional recorrente com o endocrinologista, até com o próprio médico que acompanha ele. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes é vendido muito a cirurgia bariátrica como cura, não cura. Basicamente, paciente diabético. Muitas vezes eles resolvem sim o quadro de diabetes. Paciente diabético, obeso, opera, bariátrica, excelente. Ele sai de remédio, mas ele não está curado de diabetes. Está controlado. Porque ele pode, dependendo como for o estilo de vida dele, ele pode retornar tanto com diabetes quanto com obesidade. Pois é, a questão do estilo de vida, a gente sabe que há uma sociedade estressante hoje, né? Quer dizer, o estresse no trabalho, a coisa. E esses vícios, digamos, o tabagismo, o alcoolismo, a própria compulsão alimentar, é uma espécie de escape para esse ambiente. Na verdade, nós estamos vivendo numa era de cada vez mais exigência de metas, as indústrias em si, em geral, a produção para o consumo está sendo cada vez mais divulgado. Então, está vindo nesses pequenos não, né? Grande desafio da população, que é a exigência de consumo, a exigência de resultado, o ato de ter que atingir tal resultado. Isso gera uma ansiedade importante. Os espaços de carência acabam evoluindo para compulsão. Então, existe uma dependência no momento, uma carência
entre uma avaliação, sim, biopsicossocial. O que seria isso? Existe a parte biológica, o paciente está diabético, o paciente está com hipertensão, a parte psicológica, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e a parte social, o ambiente onde ele está envolvido. Então, esses 3 pilares certamente tendem a ser o tripé para o tratamento. Não é uma coisa isolada que vai resolver. Então, sempre tentar equilibrar qual ou quais são os pilares que realmente eu preciso melhorar ou otimizar. Então, a partir daí, a gente teria que ter campanhas periódicas. Quer dizer, a gente também perde um pouco essa guerra com relação ao conhecimento, à divulgação, à educação. Como é que isso pode ser feito? Isso está sendo feito? Nós temos visto cada vez mais campanha, por exemplo, no decorrer do ano é observado campanhas contra tabagismo, campanhas hipertensão, diabetes, câncer de mama, câncer de próstata. Então, campanhas contra a saúde mental, na verdade, a favor da saúde mental, né? Que existe uma alta prevalência, alta incidência, no caso, de pessoas com suicídio. Então, a pessoa acha que quem é passivo de doença mental, quem é passivo de suicidar é o vizinho. Na sua casa, ninguém vai ter isso. E na hora que você olha para dentro de casa, muitas pessoas precisam de suporte. Então, tem que ter esse cuidado. O ambiente que está envolvido tem que olhar muito. A parte biológica, a parte da saúde, a parte do psicológico. Então, esse tripé não tem jeito. E a campanha tem que estar sempre mesclando, sempre tentando interagir esses 3. Porque ainda existe esse fator, o obeso não se reconhece obeso às vezes. Sim, na verdade, muitos acham que é uma agressão, né? Então, a obesidade é a doença, assim. A obesidade não é um estado que eu estou obeso. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes existem essas dietas cada vez mais malucas, dietas de Dr. Google da vida, que você entra lá na internet, dieta disso, dieta daquilo. Às vezes você perde peso, mas não perde massa e gordura. O que seria isso? Você faz alguns tipos de dieta, você perde massa muscular, você entra num estado catabólico, onde consome massa muscular e não consome só gordura. E na hora que você faz uma avaliação com um exame que se chama bioimpedanciometria, você vê a relação massa corpórea entre massa magra e massa gorda, você perdeu números, mas perdeu massa muscular. E como que a gente gasta caloria? Com consumo de energia através da massa muscular. Então, vai ser completamente o caminho errado para se perder peso. Por isso tem que ter essa avaliação com educador físico, com nutricionista, com a equipe intermultidisciplinar. Quer dizer, o fundamental, então, é o consultório médico mesmo, a visita periódica, a avaliação de saúde periódica. Você tem fatores de risco, você tem história familiar positiva, você fez uma avaliação uma vez ao ano da sua pressão. Opa, minha pressão deu 14/9, vamos chamar a atenção. Então, vou dar uma olhada, vou fazer uma investigação. Ó, eu estou com a glicose que deu um pouco alterado, mas é só glicose. Mas só glicose ela já era diabética, ela vai acometer retina, rim, coração, parte neurológica, aí vai, etc. Então, não é só só aquilo, né? É a eterna gangorra, né? Eterna gangorra, vai ter que sempre equilibrar, ver. A eterna vigilância. Vigilância. Doutor Tiago, foi um prazer tê-lo aqui conosco, a entrevista muito esclarecedora e obrigado por sua participação aqui no Cidadania. Agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só visitar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar para o 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.